uma noite de quinta-feira, na metade de março, um documento lacrado deixou os aposentos do Papa e pousou na mesa do dicastério para o culto divino. Sem aviso prévio, sem alarde da imprensa. Quando o cardeal-prefeito terminou o primeiro parágrafo, suas mãos simplesmente travaram. O que o pontífice decretava ali, com uma única assinatura, não era tentado por nenhum líder da Igreja há mais de 4 séculos. Antes de prosseguirmos nesta investigação, convido você a curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar de qual parte do mundo nos acompanha. Sua participação é o que mantém este trabalho vivo. O mistério começou na manhã silenciosa de 13 de março de 2026, quando os primeiros boatos ecoaram no Palácio Apostólico. Longe de qualquer alarde ou anúncio oficial, os boatos se espalhavam da forma como tudo se move na Santa Sé, em sussurros lentos, passando de monsenhores para secretários e cardeais, atravessando corredores de pedra que há 10 séculos guardam segredos invioláveis. Sabia-se apenas que um documento crucial fora assinado. O teor era mantido sob sigilo absoluto, mas quem o leu falava com a gravidade de quem testemunha algo irreversível. Naquela manhã, o Papa Leão XIV já estava acordado desde antes das 4 horas. Desde que assumira o pontificado em 8 de maio de 2025, ele mantinha o hábito de iniciar o dia em silêncio absoluto, na pequena capela vizinha aos seus aposentos, buscando refúgio antes que o mundo batesse à sua porta. Sua oração não tinha adornos. Ele apenas permanecia sentado em silêncio. E quando os primeiros raios de sol atravessavam a fresta estreita acima do altar, dava início aos trabalhos. Naquela manhã específica, o pontífice debruçava-se sobre manuscritos antigos trazidos 3 semanas antes pelo padre Ignácio Delgado, um respeitado acadêmico agostiniano de 72 anos. Professor de História Litúrgica em Roma, Delgado dedicou 40 anos de sua vida para rastrear preces que a Igreja Católica baniu de suas práticas oficiais ao longo das eras. Algumas foram eliminadas por decretos silenciosos, outras apagadas em reformas sucessivas, deixando relíquias valiosas esquecidas sob a poeira dos arquivos mais restritos e secretos da Biblioteca do Vaticano. O compêndio que o padre Delgado entregou ao pontífice estava longe de ser um mero estudo acadêmico. Tratava-se de uma defensa brilhante pela restauração dessas tradições. Impressionado, Leão XIV devorou cada página em uma única leitura e, logo em seguida, releu tudo com extrema atenção. Sem convocar conselhos ou consultar comissões, ele chamou o teólogo diretamente à Biblioteca Papal em uma tarde de terça-feira. A conversa reservada durou quase 2 horas. Ao sair da sala, o padre estava pálido e com as mãos trêmulas, tomado por uma emoção avassaladora de ver o trabalho de uma vida inteira ser acolhido com tamanha seriedade pela maior autoridade da Igreja. 3 dias depois, o decreto histórico foi finalmente assinado. O título oficial do documento, grafado em latim no topo da primeira página, traduzia-se livremente como sobre a restauração das orações litúrgicas suprimidas na vida da Igreja. No círculo interno do Vaticano, o texto passou a ser chamado simplesmente de O Decreto. O documento listava 5 orações específicas, exigindo sua volta imediata às missas do rito romano. A primeira delas era a Oratio pro peccatoribus ecclesiae, a oração pelos pecadores da Igreja. Suas raízes remontavam ao início do século V, no norte da África, ligada às comunidades de Santo Agostinho de Hipona. Aquela prece secular destacava-se por um detalhe perturbador para a época.
Ela jamais pedia a proteção divina contra os inimigos externos da instituição. Em vez disso, a oração implorava o perdão de Deus para as falhas da própria igreja, focando nos erros cometidos por seus líderes. No século XVII, o texto já havia sido varrido de quase todo o catolicismo ocidental, sob justificativas vagas de imprecisão teológica. Mas os historiadores sabem que a razão real era bem menos nobre. Se você parar para pensar comigo, uma prece que expõe a instituição como pecadora e coloca o clero no mesmo nível dos penitentes era considerada uma ameaça perigosa ao poder. Ela dava aos fiéis o direito de cobrar transparência de seus pastores, algo que a cúpula daquela época não tolerava. Contudo, Leão XIV não justificou essa restauração por uma mera questão histórica. Ele fundamentou sua atitude estritamente na moralidade. Não podemos continuar rezando por uma igreja que finge nunca falhar, escreveu o pontífice à margem do documento com sua caligrafia miúda e angulosa. Isso não é oração, é teatro. Quando o decreto veio a público em 14 de março, essa prece específica provocou uma reação imediata e visceral na ala conservadora. Um influente cardeal da Congregação para o Clero, com 3 décadas de experiência na diplomacia da Cúria, confidenciou ao seu secretário que a medida era um verdadeiro presente para os inimigos jurados da Igreja. Ele não teve coragem de dizer isso diretamente ao Papa, mas os segredos no Vaticano raramente permanecem protegidos por muito tempo. A segunda oração resgatada carregava um histórico ainda mais complexo de censura. A Litania Pauperum, ou Ladainha dos Pobres, nunca foi um texto menor ou marginalizado. Ela era entoada oficialmente em várias dioceses da Europa até o início do século XVI, antes que as tensões da Reforma Protestante forçassem a Igreja a mudar sua imagem pública. Embora sua estrutura repetitiva lembrasse as ladainhas tradicionais que persistem até hoje, seu conteúdo desafiava qualquer padrão moderno do rito romano. Em vez de tratar as pessoas necessitadas apenas como objetos passivos da caridade e da compaixão da Igreja, o texto medieval ousava colocá-los na posição direta de juízes morais da própria instituição. Uma de suas passagens mais fortes, em tradução direta do latim, dizia: para que nós, detentores dos bens deste mundo, sejamos considerados dignos diante daqueles que nada possuem. Senhor, tende piedade de nós. Outro trecho pedia que os líderes religiosos fossem julgados não por seus títulos acadêmicos ou honrarias, mas pelo acolhimento dado aos invisíveis da sociedade. Esse clamor foi banido no final dos anos 1500, sob o pretexto de simplificação litúrgica. Nos bastidores, contudo, a verdade era um incômodo que causava. Numa época em que Roma blindava suas riquezas e hierarquias contra as críticas protestantes, uma prece que elevava os pobres a juízes do clero não poderia sobreviver. O Papa Leão XIV compreendia essa realidade melhor do que ninguém, devido aos anos em que realizou trabalho pastoral no Peru. Em vilarejos como Chulucanas e Chiclayo, a pobreza extrema não era um conceito abstrato, mas uma rotina cruel em paróquias geladas, onde a única preocupação dos fiéis era a refeição daquela noite. Os pobres não necessitam da nossa pena. Eles exigem a nossa honestidade.
declarou ele em uma homilia em Beirute. Eles precisam ver que não os tratamos como um problema estatístico, mas como mestres que insistimos em ignorar. Para os conhecedores da história, reabilitar a Litania Pauperum foi o ato mais coerente e corajoso de todo o pontificado. Essa medida também era a que mais assustava os grandes financiadores e benfeitores da Igreja Católica. A notícia sobre a existência do decreto vazou por uma via inesperada, quando Júlia Mancini, uma jovem repórter da Rádio Vaticano, trabalhava em seu plantão noturno. Uma fonte confiável, que ela mantinha há 2 anos, enviou uma mensagem curta no celular. Algo grave aconteceu. 5 orações foram assinadas hoje. Júlia fez 3 ligações rápidas em 20 minutos. Às 9 da noite, ela já tinha dados suficientes para perceber que não se tratava de uma mera nota de rodapé administrativa. Às 10, seu editor autorizou a matéria, e à meia-noite, a imprensa italiana já repercutia o caso com exclusividade. Até mesmo os correspondentes mais experientes do Vaticano se espantaram com a velocidade da repercussão internacional. Em tempos normais, documentos sobre rituais e liturgias passam longe dos assuntos mais comentados do dia. Os fiéis que frequentam as missas dominicais raramente leem boletins internos ou acompanham as decisões burocráticas da Cúria. No entanto, havia algo magnético no vazamento desse documento. O termo banidas, embora impreciso do ponto de vista técnico, virou o chamariz perfeito para as manchetes, fazendo o público parar a rolagem das telas. A menção ao número 5 gerou curiosidade imediata, atiçando nas pessoas o desejo de decifrar o que havia de tão proibido naquela lista. Na manhã de 14 de março, o caso já dominava os principais portais de notícias do planeta. O fato de a Igreja ter agido de forma tão surpreendente gerou um impacto imenso em nossa sociedade, habituada a previsões óbvias. Ao meio-dia, veículos de prestígio global, como a BBC e a agência Reuters, já haviam disparado seus alertas. Alguns jornais americanos de grande circulação deram destaque à matéria em suas capas principais. Compreendeu-se logo que essa investigação ia muito além da liturgia religiosa. Tratava-se, na verdade, de um embate profundo sobre a memória de uma instituição milenar, sobre o que os poderosos optam por soterrar e o que acontece quando alguém decide resgatar esses segredos do esquecimento. Pega totalmente desprevenida, a sala de imprensa da Santa Sé emitiu apenas um breve comunicado que confirmava o decreto, prometendo esclarecer tudo em 48 horas. Se vocês e eu analisarmos de perto, essa hesitação só serviu para acelerar as especulações pelo mundo. Em poucas horas, jornais publicavam traduções parciais das orações obtidas com acadêmicos. Teólogos foram acordados no meio da noite por repórteres, e historiadores que estudavam esses textos se viram no centro de um evento colossal. De Chicago a São Paulo, o mundo católico entrou em polvorosa, com transmissões e pronunciamentos improvisados, enquanto em Manila, os fiéis sentiam que algo confiscado deles em segredo estava retornando. Por trás dos muros do Vaticano, o clima reinante era de pura tensão e incerteza absoluta. Na manhã de 14 de março, uma reunião secreta, totalmente fora da agenda oficial, aconteceu nos aposentos de um dos cardeais mais antigos e influentes da Cúria.
Este homem, que já havia servido sob o comando de 3 pontificados diferentes, possuía aquele faro institucional afiado, que só se adquire após décadas observando as crises que ocorrem quando um papa decide agir de forma mais rápida do que a sua própria burocracia consegue processar. Ele reuniu 5 de seus colegas mais próximos de forma informal, movidos por um alerta silencioso e compartilhado. A conversa tensa se estendeu por quase 3 horas de portas trancadas. Aquele encontro não se tratava de uma rebelião declarada de cardeais contra o pontífice. Nenhum daqueles prelados tinha a menor intenção de confrontar o Papa Leão XIV publicamente. E todos sabiam que o decreto era canonicamente impecável. Afinal, o sumo pontífice agiu dentro de sua legítima autoridade de reformar a liturgia. O verdadeiro problema não era a legalidade do ato, mas sim a mensagem implícita que ele carregava e as portas perigosas que estava abrindo para o futuro da Igreja. Um cardeal alemão, famoso por sua mente cirúrgica, resumiu o temor geral de forma implacável. Ao trazer essas orações de volta, o Papa admite que a Igreja errou ao suprimi-las. E o passo seguinte dos fiéis será perguntar o que mais foi escondido. E a pergunta inevitável que viria a seguir seria ainda mais devastadora. Quem decidiu suprimir esses textos sagrados e por quais motivos escusos? Ninguém naquela sala fechada tinha uma resposta confortável para isso. O que todos ali sabiam, mas ninguém ousava verbalizar, era que essa jogada audaciosa era a marca registrada de Leão XIV, desde o início de seu pontificado. Ele não agia por impulso, mas sim com uma paciência cirúrgica, planejando cada passo nos bastidores até que a mudança fosse irreversível. O ponto alto do decreto era a Oratio Reconciliationis, a oração da reconciliação, que tinha raízes profundas nas primeiras comunidades cristãs e que buscava reatar os laços com aqueles que haviam sido excomungados. Longe de serem súplicas pela conversão forçada de inimigos, essas palavras eram um lamento profundo pela própria dor da separação. Elas reconheciam de forma corajosa que quando a Igreja expulsa um de seus membros, ela mesma sangra e sofre a perda. A excomunhão, mesmo que justificável, era vista não como um triunfo vitorioso da fé, mas sim como um luto coletivo a ser chorado. No entanto, essa prática litúrgica foi sufocada e desapareceu por completo na Idade Média, quando a punição canônica passou a ser usada como uma poderosa arma política, tornando o lamento público teologicamente inconveniente para os poderosos da época. O resgate desse rito por Leão XIV não visava anular punições passadas, mas curar a própria alma da instituição. O objetivo era redefinir a essência espiritual com que a Igreja aplica suas punições mais severas, trocando a frieza jurídica pela dor de saber que cada ovelha perdida fere o próprio corpo de Cristo. Não celebramos a ruptura, nós a lamentamos, escreveu o Papa no preâmbulo, defendendo que a Igreja precisava assumir essa tristeza diante de Deus e dos homens. Essa postura ousada gerou uma reação imediata e feroz de grupos tradicionalistas. Um influente blogueiro conservador dos Estados Unidos publicou um artigo acusando o pontífice de esvaziar a excomunhão com um sentimentalismo barato, transformando a disciplina canônica em algo irrelevante. Esse texto espalhou-se rapidamente pelas redes sociais de fiéis descontentes. Essas críticas ferozes, contudo, nunca chegaram aos olhos do sumo pontífice. Enquanto isso,
descobria-se que a quarta oração do decreto, chamada Deprecatio Provitcimis, não havia sido banida por uma lei explícita, mas sim pelo silêncio cúmplice e pela omissão deliberada ao longo dos séculos. Essa prece intercessória pelos que foram vitimados pelas ações da própria Igreja nunca foi um texto universal do rito romano, mas sobrevivia em dioceses espalhadas pela Espanha, Portugal e partes da América Latina. Ela era sussurrada em ritos penitenciais, realizados perto de locais marcados por episódios trágicos de violência e perseguição, promovidos ou tolerados pelas autoridades eclesiásticas do passado. Dentre esses abusos históricos estavam a Inquisição, as conversões forçadas e o massacre cultural de rituais indígenas. Nessas regiões assoladas, a oração cumpria um papel único que nenhum outro texto litúrgico ousava tocar. Ela admitia abertamente, diante de Deus, que a própria instituição havia infligido dor e sofrimento a seres humanos inocentes. Esse clamor exigia que o erro do passado não fosse apenas reconhecido nos livros de história, mas lembrado constantemente no altar. A prece nunca foi proibida de forma oficial, apenas descartada discretamente em edições sucessivas do Missal Romano, até que as comunidades locais fossem forçadas a esquecê-la, pela pressão de bispos incomodados com tamanha sinceridade. Investigando a fundo a trajetória do Papa Leão XIV, fica claro que ele compreendia perfeitamente a gravidade de seu ato. Tendo passado 2 anos na liderança do dicastério para os bispos, analisando os abusos históricos da Igreja, ele sabia que trazer essa oração de volta à vida significava admitir os pecados clericais no momento mais sagrado e público de todos, a própria missa. Nenhuma declaração pomposa, proferida de uma sacada luxuosa do Vaticano, nenhuma comissão independente de inquérito e nenhum documento burocrático teria o mesmo impacto devastador e libertador do que colocar essa prece na boca de sacerdotes do mundo todo, para que milhares de fiéis a ouvissem em cada celebração dominical. Faltando apenas 2 dias para a assinatura do decreto, um influente cardeal da Cúria questionou o pontífice sobre o impacto diplomático de sua decisão. O Papa o encarou em silêncio, antes de responder com firmeza que aquela oração não era para diplomatas, mas sim para Deus e para as vítimas de abusos. Sem forças para retrucar, o cardeal retirou-se sem dizer uma única palavra. Surge então a 5ª oração, talvez a mais antiga de todas, que os maiores especialistas em liturgia identificaram de imediato nos registros históricos. Trata-se da Oratio Humilitatis Clericorum, ou Oração da Humildade Clerical, um texto dos séculos IV e V, em que os próprios padres e bispos clamavam de joelhos por redenção pública. A estrutura desse antigo texto sagrado assustava pela sua franqueza quase agressiva e desprovida de rodeios. Ele implorava que aqueles ungidos para liderar jamais confundissem o poder de sua autoridade com a sua própria retidão moral. A oração exigia que bispos e padres se lembrassem de que eram servos humildes antes de se considerarem governantes espirituais, contendo inclusive um apelo dramático: livrai-nos de confundir o peso do nosso cargo com a própria vontade divina. Obviamente, à medida que a Igreja medieval erguia suas imponentes hierarquias teológicas de poder absoluto, essa prece tornou-se um incômodo insuportável, sendo discretamente aposentada, sem novos registros ou reimpressões. Se vocês e eu
olharmos para as reformas financeiras recentes da Santa Sé, entenderemos que o resgate dessa liturgia foi um ato calculado e cirúrgico. Leão XIV não agiu por mera nostalgia histórica. Como ex-prefeito do dicastério para os bispos, ele analisou de perto os relatórios devastadores sobre abusos de poder clerical no Peru e em Chicago, concluindo que comitês de fiscalização eram inúteis se a postura da alma não mudasse. A humildade não podia ser apenas pregada. Ela precisava ser encenada publicamente e repetida até que a prece se tornasse um hábito inescapável na mente de cada líder espiritual, forjando um caráter verdadeiramente novo para conduzir os rumos da igreja. Naquela tarde de 15 de março de 2026, os refletores se acenderam sobre uma sala estampa da Santa Sé extraordinariamente cheia, como há muito tempo não se via. Além dos correspondentes habituais que cobrem o dia a dia do Vaticano, o espaço foi tomado por historiadores atentos, teólogos renomados e observadores de várias organizações ecumênicas internacionais, todos atraídos pelos boatos sobre o novo decreto papal. O porta-voz do Vaticano manteve uma postura quase cirúrgica, lendo a declaração oficial com extrema cautela, evitando qualquer opinião pessoal. Ele definiu o documento como um ato litúrgico de impacto histórico e confirmou que o dicastério para o culto divino já preparava as diretrizes para aplicar a prece em diversas regiões. Se você olhar de perto para a sabatina que se seguiu durante quase 90 minutos, perceberá que as dúvidas da imprensa iam muito além da liturgia. Os repórteres disparavam questionamentos sobre se aquilo seria um posicionamento político ou uma resposta direta aos escândalos de abuso que abalaram a igreja. Especulava-se também sobre uma ligação com as viagens programadas à Argélia e a outras nações africanas, ou até mesmo um ataque velado aos pontificados anteriores. Com extrema frieza e precisão, o porta-voz desviava de cada armadilha retórica, limitando-se a apontar para o texto do próprio decreto, que a essa altura já estava disponível em 6 idiomas no portal oficial do Vaticano. Foi no auge daquela coletiva que uma repórter francesa, vinda do influente jornal Le Monde, fez a pergunta que silenciou os sussurros da sala. Ela questionou o que de fato significava um pontífice decidir que a maior prioridade da Igreja hoje seria resgatar orações que ela própria optou por esquecer. Diante do silêncio tenso, o porta-voz respondeu que a memória da Igreja precisava ser mais longa do que a sua conveniência. Horas depois, em Trastevere, um pacato padre de uma paróquia agostiniana que acompanhava tudo pelo celular tomou uma decisão. Deixou o aparelho de lado, caminhou até o altar iluminado e recitou, pela primeira vez na vida, aquela prece impressa em uma folha de papel. Na penumbra daquela nave silenciosa, com um cheiro característico de cera de vela e pedra antiga, o sacerdote orou em total solidão diante do sacrário. Ele carregava a incerteza sobre como os fiéis reagiriam na missa de domingo, ou se haveria alguma restrição vinda de seu bispo. Sabia que os membros mais velhos de sua comunidade, apegados às tradições consolidadas, poderiam rejeitar a mudança. No entanto, a verdade contida naquela prece era inegável. Oferecer essa transparência a Deus, em nome de uma instituição historicamente marcada por segredos, parecia um passo necessário.
Nos dias seguintes, essa mesma cena se repetiu de forma tímida e confusa por paróquias de vários continentes. Como era de se esperar, grupos mais conservadores dentro do clero reagiram com profunda desconfiança, enxergando no decreto uma ameaça direta. Mas as palavras litúrgicas já haviam retornado ao altar e seriam pronunciadas em voz alta diante dos fiéis, que mesmo sem compreender toda a teologia por trás delas, sentiriam o peso de uma verdade há muito sufocada. Alheio ao barulho externo, o Papa Leão XIV optou pelo silêncio absoluto naquela semana. Na manhã de 16 de março de 2026, ele foi visto deixando a pequena capela ao lado de seus aposentos no horário habitual, logo após as 4 da manhã, carregando absolutamente nada, além de seus próprios pensamentos. Vestindo apenas sua batina branca tradicional, o pontífice caminhava de cabeça baixa, com os olhos fixos no chão de mármore frio. Ele parecia carregar o peso de uma prece feita na solidão da noite. Um instante capturado em uma fotografia que rapidamente correu o mundo sem precisar de qualquer legenda explicativa. Certas decisões históricas não precisam de trombetas. Elas surgem no silêncio de um manuscrito e aguardam com paciência que a humanidade decifre seu impacto. Se esta investigação despertou sua curiosidade, junte-se a nós inscrevendo-se no canal. Deixe seu gostei e comente sua opinião sobre essa atitude papal. Seu apoio é essencial para continuarmos contando essas histórias.